Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa noite. Eu tô aqui com a moça tímida e envergonhada, né? E nervosa. Essa experiência é ótima. Acho que todo mundo tinha que sentar aí. Não é legal? Mais ou menos, eu tô nervosa. É, cara. Esse mundo digital exige muito da gente. Você sabia que no seminário eu dou aula de evangelização, né? E aí eu pedi para os meus alunos no semestre passado, eles fazerem um trabalho, um vídeo de 1 minuto de evangelização. E eles estão se formando para ser pastor. Foi horrível. Eita! E eu peguei assim, todos os vídeos dele e botei em aula, para eles se ouvirem. Aí eles falaram, caramba, a gente assistindo assim, como é que é diferente e tal. A gente é muito travado, né? Então, isso é uma prática. Sim. Né? Nada como aí a pandemia para ter feito a gente acelerar esse processo. Essas coisas só começaram na pandemia. Verdade. Muito bem. Então a Rosana está aqui conosco hoje. É uma honra ter você aqui. Tenho muita admiração por você, você sabe disso. Obrigada, né? Eu também pelo senhor, o senhor sabe disso. Rosana faz parte do grupo dos discipuladores. Você já sabe que todo mundo que já veio aqui faz parte desse grupo de discipuladores. Até agora a gente não repetiu ninguém. Significa que a gente tem um grupo bom de discipuladores, só eu e o Lucas que estamos aqui na posição de entrevistadores. Né? Eu falei para ele que eu não ia deixar ele entrevistar a mãe. Ia ser muita patotinha. Eu falei, não, deixa comigo. Tá. Então, hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre a maravilhosa boa vida, né? Como a gente constrói essa maravilhosa boa vida. Sim. Já aprendemos que ela não cai pronta do céu, dá trabalho, aprendemos que ela tem um preço alto, né? Um custo. Verdade. Aprendemos diversas coisas, né? De como é difícil essa coisa toda. Não é uma coisa assim que vem de uma hora para outra. Que a gente tem que começar por pequenas coisas. Foi uma conversa que eu tive com a Carol também, pequenas mudanças, e a gente chega lá. Só que olha que coisa interessante, quando a gente fala de vamos construir uma maravilhosa boa vida, vamos pensar numa casa, vou construir minha casa. Aí você está lá naquela obra e tal, dinheiro na conta, de repente o dinheiro vai diminuindo e a obra para. Então a nossa expectativa é que a gente conseguisse chegar facilmente no final, mas a gente percebe que nem sempre é assim. Verdade. Então na nossa construção da maravilhosa boa vida, nem sempre é só para frente que a gente anda. Às vezes a gente trava e tem que dar uns passos para trás para corrigir coisas que ficaram erradas aqui atrás, que a gente achou que estavam certas. E não estavam. Então eu estava andando, voltei umas casinhas porque percebi que tinha uma coisa errada e volto a andar para frente depois de ter corrigido. E esse processo a gente chama de começar de novo ou recomeçar, né? E para isso nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Seria muita panelinha mesmo, até o texto de Lucas, né? Verdade, né? Lucas 7, de 36 a 50. E como eu falei, né, a gente escolhe as pessoas, não é a gente, né? O Senhor coloca as pessoas certinho para cada roteiro e não tenho dúvida de que a Rosana é a melhor pessoa para falar desse roteiro aqui, porque você tem história de recomeço. Sim. Né? E que ela só vai compartilhar se ela quiser, não está no roteiro não. Beleza, mas o Senhor colocou isso muito claramente no meu coração. Amém. Então, Lucas 7, de 36 a 50, antes da leitura, eu gostaria de orar. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Sim. Maravilhoso bom Deus, te damos graças pela oportunidade de lermos a Tua Palavra, de sermos edificados por ela e de compartilharmos aquilo que temos aprendido com outras pessoas. O nosso desejo é que as verdades da Tua Palavra façam um efeito profundo no nosso coração, mas também no coração de todas as pessoas que ouvirem, né, assistirem a Academia da Alma. Sim, meu Pai. Nós rogamos por eles, assim como Jesus fez, né? Jesus rogou por nós antes mesmo de nascermos. Então também rogo por aqueles que vão ouvir a Academia da Alma, para que sejam profundamente tocados, abençoados, e que, se a história deles precisa de recomeço, que seja sim esse momento um momento de encontro contigo e de tomada de decisão.
nós oramos por iluminação, por discernimento, Sim, meu Deus. por unção do Teu Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A palavra diz assim: convidou Jesus, né? Um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Muito bem, então há um cenário, né? Eu queria que a gente visualizasse esse cenário. Eu sou uma pessoa muito visual, né? E imaginativa, então eu preciso imaginar. Imagino uma casa muito grande, uma mansão. Imagino muita gente nesta festa, tanta gente ao ponto de entrar alguém não convidado e ele nem perceber. Verdade. Imagino muita comida, muita bebida, mas de alguma forma Jesus está ali meio sentado, parece aqueles divã de psicólogo, né? Sim. Ali descansando, recebendo um cuidado, alguém conversando com ele. De repente, aquela mulher soube da notícia, ela vai até Jesus e fica ali chorando aos pés de Jesus, beijando os pés de Jesus. Tem todo um sinal de humildade, dignidade, né? Então ela não beija a mão, nem o rosto, ela se coloca na posição de serva, né? De escrava. Sim. Que está ali. Ela lava os pés com as lágrimas, consegue visualizar essa mulher chorando, está lavando os pés com as lágrimas e ao mesmo tempo envergonhada porque está molhando, pega os cabelos para secar. Seca. Ela é chamada de pecadora, isso dá um tom de que o pecado daquela mulher era sexual, então ela era uma prostituta, o que fica ainda mais denunciado pelo perfume que ela carregava. Prostitutas tinham poucas coisas, mas uma das coisas que tinha... Isso. Então há todo um simbolismo, né, nessa passagem que a gente não pode perder. Mas antes da gente chegar lá na ideia de começar de novo, existe uma relação para mim, Rosana, que é muito interessante que eu vejo nesse texto. Jesus foi convidado para esse jantar. Como convidado, ele não parece ser o único, né? Porque tem uma grande festa lá. Mas Jesus não é tratado por esse camarada como um convidado de honra, né? Jesus parece ser mais um. Ele está dando atenção para um monte de gente. Em determinado momento ele bate o olho em Jesus e assim... Se ele fosse mesmo profeta, ele saberia quem é essa mulher. O olhar dele é de condenação. Por outro lado, nós temos essa mulher que trata Jesus com toda a dignidade
que alguém poderia tratar. Ela se coloca mesmo na posição de escrava, né, para tratar Jesus. Pensando na nossa caminhada como discipulado, nós tratamos Jesus sempre como um convidado especial, assim, um convidado de honra. Jesus ocupa os melhores horários do nosso dia, a nossa maior condição física, intelectual. Nós tratamos mais parecido com a mulher ou mais parecido com o fariseu, que a gente convida, mas a gente às vezes esquece dele. O que você acha? Então, eu gostaria muito de dizer assim, olha, Jesus é sempre tratado como aquela mulher tratou ele. Mas na realidade, né, é triste a gente dizer isso, mas não é. Né? Muitas das vezes a pessoa deixa o seu último horário do dia, por exemplo, para orar, para buscar a Deus. Vou ter meu momento com Deus tarde da noite. E aí dorme, está cansado, não consegue orar direito, não consegue... Eu acho que quando eu estou tratando alguém como ele merece ser tratado, né? No caso de Jesus, eu acho que eu tenho que priorizar tudo de melhor para ele. Separar o meu melhor tempo. Eu acho bonito até quando pessoas dizem assim, eu ganhei uma roupa nova, eu comprei, vou usar no culto. Porque eu estou indo para a casa de Deus. Antigamente isso era muito assim. Né? As pessoas costumavam ouvir muito isso. E aí tem gente que às vezes não entende, tem outros que falam assim, poxa, bacana, né? Ela quer estrear algo de novo que ela tem na casa de Deus. Eu acho isso legal. Eu tenho uma amiga, né, se o senhor me permite falar, que ela já viveu muitas experiências com Deus e ao caminhar com ela, eu também pude desfrutar muito disso, né, na busca, né, intensa mais por Deus. E eu lembro que uma vez eu convidei ela para ir lá em casa num aniversário meu. E aí eu falei assim, poxa, essa irmã é tão especial para mim, né? Eu gosto tanto dela. E aí eu fui olhando em volta da casa e fui fazendo tudo, dei uma de Marta, né? Fui melhorando tudo que eu podia. E eu lembro que uma coisa que ficou muito detalhada foi o sabonete, né? De lavar a mão no banheiro. E aquele sabonete já estava ali de vários dias. E eu falei assim, não, esse sabonete não. Aí eu peguei o sabonete, tirei de lá, abri um sabonete novinho e coloquei lá. E o mais interessante disso é que Deus, ele se alegra, né? Quando a gente tem o cuidado com o outro também. Porque quando ela chegou lá em casa, ela falou assim, eu falei assim para ela, olha, seja bem-vinda na minha casa, assim como a gente deveria fazer todos os dias com Jesus, né? Uhum. E ela disse assim, eu falei assim, olha, eu quero que você se sinta bem aqui. E ela disse assim para mim, poxa, eu tô me sentindo bem, sabe por quê? Porque lá em casa, Jesus falou no meu coração assim, ela tá preparando tudo lá na casa dela para te receber. Olha, aquela foi uma experiência tão gostosa. Ela disse que sentiu Deus falar ao coração dela. Então, eu acho que com Jesus deveria ser assim. A gente tratar Jesus dessa maneira, né? O melhor tempo para Ele, né? Assim, principalmente o nosso tempo, que é o que a gente tem de melhor para dar. O cuidar de alguém. Às vezes um irmão precisa de uma oração. E eu falo assim, depois eu oro. Depois eu ligo para o irmão. Porque quando eu estou tratando do meu irmão, né, eu também estou tratando Jesus como especial. Porque Jesus, ele nos vê como especial. Tão especial que ele deu a vida dele por nós. Eu tenho prática de quando alguém pede oração, eu paro e vou orar. Porque senão a gente esquece, as coisas vêm. Mas você falando desse horário especial, me fez lembrar... de como eu fazia antigamente, como eu faço hoje, até eu falo, né? Às vezes as pessoas não entendem que eu mesmo passei por esse processo de mudança. Eu sempre tive a vida muito corrida, né? Eu sempre quis fazer mais coisas do que eu consigo fazer. E aí o que aconteceu? Eu me vi muito sem tempo. Então, eu li Bíblia no ônibus, orava no ônibus, tá? Aquela coisa toda. Pecado orar no ônibus? Claro que não. Eu passo o meu tempo dentro do ônibus hoje, que eu gosto de vir para a igreja de ônibus, né? Por causa que eu não quero me estressar no trânsito. Eu venho orando. Eu começo orando pelo motorista, eu oro pelas pessoas que estão dentro do ônibus. Aí eu passo, vejo alguma situação, eu oro por aquela situação. Eu oro pelas pessoas que eu vou conversar naquele dia, eu vou orando. Muito bom. Tá. Mas eu acho, né? E agora eu vou pular do acho, porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o ônibus não é o melhor lugar para a gente ter o meu momento com Deus. Sim. Então, isso não significa que eu vou deixar de orar,
mas eu não me sinto tratando Deus como um convidado de honra se o meu momento em que abre o coração é dentro de um ônibus que parece uma escola de samba, né? Tem gente xingando, tem calor absurdo, não dá para convidar o Senhor para ali. Por isso eu venho falando em vários encontros, falo assim, gente, olha, não dá para deixar para o final do dia, não dá para fazer no ônibus. Eu tenho um pastor que é meu mentoriado, que ele fala, eu faço quando eu chego no trabalho. E eu digo assim, mas não está certo. Você não ganha para fazer devocional, você ganha para trabalhar, né? Então assim, você não pode aproveitar, mas o meu trabalho é tranquilo, tu vai fazer alguma coisa do seu trabalho, vai arrancar graminha pela raiz, sei lá, o que você vai fazer, mas vai fazer alguma coisa do seu trabalho, né? Não é certo você criar daquilo uma rotina. Só que a gente tem o hábito, né, de não ir transformando Jesus como convidado de honra. E qual é o problema que isso vai acontecendo, né? É que a gente começa a ser indiferente com a presença dele. Então, lembra que eu falei que às vezes na caminhada a gente acho que sempre está andando para frente? Então, é nesse momento que talvez a gente estagnou e está dando uma casinha para trás e a gente não percebeu. É que quando a presença de Jesus já não é algo tão especial. Aquele fariseu, um homem que buscava a Deus, mas não parecia que buscava a Deus tanto assim. Mas assim, como é que a gente pode fazer em termos práticos, se eu quiser buscar Jesus de forma especial? Você falou do horário, eu gosto de ser a primeira hora da manhã. Então, lá em casa, para mim, não dá para ser a primeira hora da manhã. Porque 5 horas da manhã o Beto já liga a televisão. Então, meu melhor horário aí fica repetindo aquelas notícias todas até meio-dia. Aí, o meu horário melhor, né, de ter meu momento com Deus é quando ele sai para trabalhar. Aí ele sai para trabalhar, eu desligo tudo. A gente fez uma mudança lá em casa de quarto, né, provisoriamente. Então, eu conto para as pessoas, eu acho que elas devem achar engraçado, mas não tem coragem de me falar. Mas tudo bem, é meu momento com Deus. No meu quarto, uma das janelas do meu quarto tem um pé de jamelão, né, que o Thiago não deixou cortar. E aí eu começo... a decisão. Aí ali eu começo a orar, aí vem um louvor na minha mente, eu acabo de orar, canto o louvor, aí leio o texto de novo, aí choro. Só que aí depois eu tenho o meu papo com Jesus. E quando eu estava lá no meu quarto, era muito engraçado porque era assim, eu sentava na cama e ficava olhando para o galho e para mim Jesus estava sentado num daqueles galhos ali. Do pé de jamelão, era simplesmente assim, eu olhava e ficava, mas aquilo Jesus, mas aquilo assim Jesus é aquilo. Aí eu lembrava de algumas coisas, eu falava assim, Senhor, obrigado Jesus, porque agora eu estou te agradecendo por coisas que eu orei antes. Senhor, olha, eu estou vivendo momentos que foram respostas de oração que eu orei lá atrás. Senhor, obrigado porque hoje eu recebi uma notícia de que meu irmão que estava desempregado arrumou um emprego e por aí eu vou. Batendo esse meu papo com Jesus. Agora, como a gente passou de um quarto para o outro, eu fico olhando para o céu mesmo. E aí o céu, né, muito além disso aqui que a gente vê, né? Mas aí para mim Jesus está ali, naquela parte bem baixinha, me olhando. Eu sei que ele está do meu lado no quarto. Mas como eu tenho que olhar para algum lugar, entendeu? Então assim, o meu momento... Então você está falando de tentar perceber a presença. Isso, a presença, de perceber mesmo a presença, sabe, dele bem juntinho, bem pertinho. E aí eu mentalizo assim, né? E dá certo, que aí eu tenho ali... Mas é uma técnica boa, você sabia? Porque existem nos processos da espiritualidade várias técnicas, como assim, imaginar o texto, visualizar, fechar os olhos. Eu leio que o Senhor preparou uma grande mesa para mim, de visualizar como é que é essa cadeira, né? Ela é fofinha, como é que o Senhor está vestido, como é que Ele vem na direção para mim, como é que é o sorriso dele. A gente vai criando isso porque isso vai nos aproximando. Sim, sim. Então você usa essa técnica de, primeiro, né, o maridão vai embora. Tem que ser, porque senão chama, liga, faz uma coisa. Aí eu já desligo o telefone, desligo a televisão, desligo o telefone e aí eu fico ali na minha tranquilidade. É o meu melhor momento para orar. Mas precisa ser no início do dia, né? Sim. Não dá para empurrar. Não, mas aí a gente tem aquela oração da manhã, né? A gente acorda, enquanto ele vai lá fazer o café, que o primeiro café é ele que faz. Olha só, o primeiro café. Aí ele vai lá fazer o primeiro café. Tem vários cafés. Tem vários. Aí eu já sento na beira da cama, agradeço a Deus pelo dia, pela manhã, pelas misericórdias. Uma coisa que eu aprendi com o presbítero Wesley, que eu falei para ele que depois que ele falou lá
no nosso estudo de quinta-feira na congregação da primavera, eu sempre faço. Eu digo assim, Senhor, eu não sei como será esse dia de hoje, mas eu tenho uma certeza, o Senhor está comigo. E eu tomei aquela frase ali para mim, e todo dia de manhã, quando eu faço a oração, que eu acordo, eu sempre lanço essa frase para o Senhor. Amém. Né? E aí depois o momento com Deus é que tem que ser mais sozinha, né? Mais tranquilinha. Isso aí. É o que tem que ser feito. Bem, continuando no texto, então, essa mulher tratou Jesus como um convidado especial, ela que parecia anfitriã, né? E as cenas que vêm a seguir são fortes. É uma mulher chorando, secando os cabelos. E quando eu falo cena, eu não estou dizendo que essa cena foi fingida, né? É uma cena para a gente imaginar. Sim, sim. Eu chamaria de, assim, uma cena de quebrantamento, essa cena de quebrantamento. Se essa mulher está chorando tanto, tem algo errado aqui dentro, né? Eu sempre costumo dizer, quando os meus filhos choravam, aqui até alguém quando chorava no gabinete, eu sempre falo assim, a gente chora porque o potinho está cheio. Né? Agora transbordou. Transbordou. Se está chorando é porque não está conseguindo mais conter, está transbordando e é isso mesmo. A gente tem que fazer isso. Mas é uma denúncia. Aquela mulher não falou nada. Ela só chorava. A gente não sabe, a gente pode imaginar assim, puxa, eu já fui uma mulher temente a Deus, me afastei. Vamos pensar assim, meu marido me largou, eu me tornei prostituta porque meu pai morreu, minha família morreu, eu não tenho ninguém que me acolha. A oração que ela estava fazendo, a gente só vai ter condição de perguntar para ela no céu, né? Porque Jesus falou que ela poderia ir em paz, Sim. Que ela tinha sido alcançada, ela tinha sido salva, a tua fé te salvou. Então, quando a gente chegar no céu, a gente lembrar de tantas perguntas, falar assim, e aí, conta aí, o que você estava falando ali? Eu vou falar assim, olha, a tua história, poxa, era a minha história, como a tua história mexeu comigo? Me fala aí. Ela pode contar uma coisa que a gente nunca pensou. Bem, esse quebrantamento é importante, nós falamos de Jesus como convidado especial, né? Agora estamos falando do quebrantamento. Esse quebrantamento é um processo importante nessa ideia de começar de novo. Ele precisa ser visível, ele sempre tem choro. O que você acha? Eu acho que o senhor já falou uma palavra aí que já veio de encontro àquilo que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração. Amém. Quando eu li. Amém. Quando o senhor falou assim, tem alguma coisa que não está bem lá dentro. Uhum. E quando eu li a primeira vez o roteiro, que o senhor mandou e o Lucas imprimiu para mim, eu senti o Espírito Santo falar assim ao meu coração, pensa no vaso. O vaso, quando ele está todo bonito, né? Quando o olheiro está lá moldando ele, mexendo nele, aquela coisa toda, poxa, ele não ficou legal. Vou mexer mais um pouquinho, né? Deus como olheiro, Jesus como olheiro, a gente como vaso. E ali tá. Mas eu acho que ele só fica perfeito quando ele é mexido por dentro. Foi isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E foi o que o senhor falou agora. E tem um momento que o olheiro realmente exatamente, põe a mão por dentro. Porque ele pode estar bonito por fora, mas quando o olheiro põe a mão lá dentro, ele pode sentir, sei lá, uma farpinha lá do barro, ele pode sentir que está meio áspero, né? Pensando no vaso em si, né? No material, no artesanato. Vai que a dona de casa coloca a mão lá dentro para botar lá a flor e machuca a mão, né? Então o vaso tem que estar bem polidinho, mas trazendo para a nossa vida, eu acho que esse é o quebrantamento. O quebrantamento é quando eu estou disposto a deixar Deus mexer em mim por dentro. Porque eu acho que foi essa a disposição dela, né? Ela se expôs, talvez foi... Quem sabe, né? O texto não diz pra gente, mas se a gente pudesse conjecturar, eu diria assim, quem sabe aquele dia ali era o último dia que Jesus estivesse naquela cidade? Ou foi isso que chegou aos ouvidos dela? E ela falou assim, ou é agora ou nunca. Como diz aí fora no mundo, essa é minha última cartada. Eu já não aguento mais sofrer. Podia ser até de coragem de, caramba, se eu não for agora nessa festa, quando é que eu vou poder ir? Vou ter outra oportunidade. Outra oportunidade. Jesus sempre vive lotado de pessoas ao redor. Exatamente. Ela falou, não quero nem saber que eu não sou convidada. Ele vai me receber. Né? Então, eu acho que ela falou, no que ela vivia, eu me colocando no lugar dela, eu acho que eu posso falar assim, pastor, ora por mim.
Ah, irmão, ora por mim, presbítero, ora por mim, mulheres de oração da IPTC, orem por mim. Mas eu acho que o quebrantamento mesmo só acontece dentro de mim quando eu olho para Jesus e digo assim, Senhor, eu estou aqui aos teus pés. Como aquela mulher se lançou, eu me lanço. Trata de mim por dentro. Porque o meu sofrimento, ele nem sempre é visível. Né? E a gente precisa de discernimento do Espírito Santo. E às vezes ele nem isso. sempre pode ser dito em público. Exatamente. Aquela porque mulher olha lá, o texto diz que foi um fariseu que chamou Jesus para ir para a casa dele. Poxa, era um homem que conhecia da lei, né? Ele entendia das coisas. Só que ele não entendia tanto ao ponto de até mesmo fazer o que Jesus manda a gente fazer, nos colocar no lugar do outro. Porque será que em momento nenhum passou na cabeça daquele fariseu assim, ó, eu sei quem é essa mulher, ela é uma pecadora mesmo, ela é uma prostituta, mas ela veio em busca de uma até nova de olhar chance. assim e dizer assim, caramba, aquela mulher tá chorando tanto, né? Será que é de tanta insensibilidade o fariseu que Exatamente. Tô nem aí porque ela tá chorando, né? Nada do que vem dela é bom. É uma ideia clara que se tem no texto. Sim. Bem, mas assim, você acha que esse quebrantamento, ele é necessário se a gente quiser recomeçar assim? Vamos lembrar, eu estou andando na minha vida cristã buscando a maravilhosa boa vida. Em algum momento eu estagnei ou fiz alguma coisa errada. Voltar aqui para reconhecer isso, exige esse quebrantamento de eu preciso ter esse encontro com o mestre, eu só dizer assim, largo para lá. Eu acho, pastor, não, eu tenho certeza que é o fundamental. É o fundamental, porque se eu entendo que Jesus é aquele que é o caminhar com Ele que pode me proporcionar, claro que através de eu viver também uma vida de obediência a Ele, Sim. Uma maravilhosa e boa vida, eu preciso parar, reconhecer o meu erro e dizer assim, ó, a partir de agora eu me lanço diante de Deus, eu me abro com pessoas que eu sei que vão me ajudar, porque imagina se aquela mulher ali, para ela ter uma mudança de vida, ela precisasse daquele fariseu para levar ela até Jesus. Está perdido. Ela estava perdida, né? Então eu acho que na nossa caminhada também, para essa maravilhosa boa vida, é muito bom nós contarmos com pessoas, né? Aqui o senhor falou exatamente isso, que a gente está nesse processo da mentoria. Né? E é muito bom a gente ter uma pessoa também que a gente possa caminhar. Eu tive essa pessoa na minha vida, né? Domingo ela pegou nas minhas bochechinhas e falou que eu era a menininha dela, coisa linda. Regina. Ah, que legal. E eu engravidei, né? Na adolescência. Eu acho que um dos meus recomeços que eu passei, que eu posso citar aqui, foi esse meu processo, né? Da gravidez na adolescência, e eu tive que me expor, né? Teve toda essa exposição, todo aquele processo que a gente passa, né? Diante da igreja, né? Não era uma opção eu ir, né? Eu fui e passei por todo aquele processo, mas assim, o que me ajudou muito é eu entender, o principal, eu entender que eu tinha errado. E eu dizer para Jesus assim, Senhor, eu preciso do Senhor para continuar caminhando. Mas eu acho que uma das coisas fundamentais foram as pessoas que eu tive à minha volta. Foi o apoio que eu tive de pessoas da igreja, de pessoas que me abraçaram e disseram assim, não, né? Eu lembro que eu cheguei a ponto de chegar pro presbítero falecido Josias, muito querido meu, né? E falei assim para ele, mas eu vou poder trazer meu bebê na igreja? A minha pergunta, né? E ele, lógico, minha filha, você tem que estar na igreja, você tem que estar com o seu bebê na igreja. Então, assim, eu me senti acolhida, apesar do meu erro. Então, foi muito importante. Eu passei por essa exposição, mas eu parei, eu reconheci meu erro, continuei minha caminhada com Jesus, porque eu entendi que a partir do momento em que a gente reconhece os nossos erros e que a gente sente que é necessário esse quebrantamento, é necessário dizer assim para Deus, Senhor, ó, mexe por dentro. Porque por fora eu posso estar bonitinha. Né? O irmão pode olhar para mim, pode nem achar que eu estou com problema. Mas mexe por dentro, porque o Senhor sabe o que tem lá dentro. O Senhor sabe onde é que o Senhor precisa moldar. Né? Muitas das vezes na confissão de pecados, alguém pode pensar assim, bom, eu não preciso pedir perdão por inveja, eu não preciso pedir perdão por orgulho, eu não preciso pedir perdão por isso, por aquilo, porque você está se autoexaminando. Mas se você fala assim, Senhor, vasculhe o meu coração, como o Senhor falou no culto domingo, né, para a gente deixar o Espírito Santo fazer isso, convidar Ele a fazer,
Aí é ele que vai lá, bom, eu tô tendo, né? A gente vai falar isso para Jesus, Senhor, eu necessito. Porque ele sabe que a gente precisa. Sim. Né? Mas o nosso Deus, ele não nos invade, né? Então, eu acho que é necessário isso, é fundamental, tem que ter. Senão, eu acho que a gente não tem como caminhar com Jesus sem se quebrantar e sem pensar assim, pô, vai ficar tudo bem aqui, eu vou viver minha maravilhosa boa vida. Não tem como, né? Não tem como. Você usou a palavra exposição e ela me capturou aqui porque realmente é uma palavra muito forte para mim. Pode não parecer, eu sempre falo, né? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho um grau de timidez, né? A vida como pastor coloca a gente muito na frente, né? Os meus filhos, eles perdem o nome. Eles são filhos do reverendo Fábio, né? Em muitos lugares. A esposa do reverendo Fábio. Eu sempre luto para isso. Esse aqui é o Guilherme, esse aqui é a Ana Júlia, esse aqui é a Rosinha e tal. Eu nunca apresento só, ela é minha esposa sem nome. Ela é Rosinha, minha esposa. Faço isso de propósito. Só que esse mundo que a gente ainda vive ainda expôs mais a gente com essa tecnologia, né? A gente está falando aí da filmagem, da internet, isso é uma bênção. Mas esse mundo da internet, por exemplo, é um mundo muito cruel. É verdade. As pessoas entram lá, fazem um comentário e pode dizer assim, detestei o vestido da Rosana. Pura crueldade. Sim. Odiei a camisa do pastor Fábio. Ele está gordo, está magro. As pessoas, elas entram e a gente às vezes é impactado por isso, né? Eu percebo que eu estou falando de mim, né? Às vezes dá vontade de se recuar, porque você começa a tomar uma pancada, né? Fala assim, não, vou me expor menos. Eu acho que existe uma exposição que é necessária, como a gente está fazendo aqui. Sim. A gente está pregando o evangelho, não tem jeito. Mas tem aquela exposição que eu não faço. Videozinho para internet. Também não. E não estou condenando quem faça, mas o Fábio não faz. Rosana também não faz. O Fábio não faz, não combina com o Fábio. Mas aí, quando você usou a palavra exposição, eu fiquei pensando assim, caramba, para começar de novo e ter esse momento de quebrantamento, não tem como não se expor. Porque não é uma coisa só de deixar para trás, eu preciso confessar. Sim. Confessar para Deus. E é interessante, porque Deus já sabe. Mas a confissão é aquilo saindo da minha boca, né? Eu fiz. E talvez eu tenha feito coisas, né, que muita gente não sabe. Pessoas que têm o Fábio num padrão de santidade aqui, que se soubessem, uau! Por isso que quando, eu sempre falo isso no processo discipulado, se o membro da igreja tropeça, 1 ou 2 podem tropeçar com ele. Se um líder da igreja tropeça, nós estamos falando de 50, 100 tropeçam com ele. Haja vista, só a gente olhar para o pastor Caio Fábio, né? Sim. Conhecidíssimo, amado, inteligentíssimo. Ele cometeu um erro, né? Numa relação fora do casamento. Aquilo destruiu não a sua vida apenas. A vida de muitos. Né? Muita gente que passou a olhar o evangelho com desconfiança, alguém que se entristeceu com o Senhor, alguém que perdeu a admiração. Eu pago por isso, você sabia? Não. Tem gente que às vezes chega para mim, gente que vem de outra comunidade, diz assim, pastor, eu não acredito em pastor. Pô, mas eu não falei nada. Mas eu entendo que aquilo é uma mágoa que vem de outra comunidade, lá atrás, e que a pessoa carrega, beleza, e eu estou colhendo um fruto que eu não plantei, né? Mas faz parte. E a pergunta é, tem como não se expor? Essa exposição é necessária? E se ela é necessária, assim, até que ponto eu posso me expor, né? Eu preciso chegar lá no púlpito da igreja e contar tudo que eu fiz, né? Essa exposição que a Bíblia está falando. O que você acha dessa exposição aí? Eu acho que a primeira parte da pergunta o senhor já respondeu, né? Não tem como não se expor, você tem que se expor.
Porque eu não estou falando... Comigo, então? Concordo, porque eu não estou falando somente de Deus, né? Porque Deus, a gente está ali no secreto com Ele, né? A gente abre o coração, fala, chora, confessa. Mas eu digo assim, voltando lá atrás, na nossa, uma das outras falas, até para você conseguir se levantar para caminhar, você precisa se expor, porque você precisa ir até outros pedir ajuda. Entendeu? O senhor sabe mais do que eu. Eu já tive outras situações de recomeço, né, que não vou citar aqui, em que a sua pessoa, reverendo Robério, né, Raquel e Wesley, Sueli, que me ligava, muitas pessoas da igreja, Regina, foram fundamentais para mim. Outros irmãos que eu tenho também de outras denominações foram fundamentais. Mas por que eles foram? Porque eu me expus. Né? Eu não só falei com Deus e falei, Senhor, olha, eu estou passando isso, isso e isso, Senhor, eu quero desistir disso, eu acho que não vale mais a pena isso, Senhor, eu estou passando por uma situação assim, né, dando um exemplo. E eu tive que chegar para pessoas e falar, olha, né, para alguns presbíteros, para o Senhor, porque se eu me calasse, mesmo eu confessando o meu pecado, o nosso lado humano, se a gente não cuidar, é só a gente se fechar. A gente comentou isso na nossa consagração na congregação sábado passado. É muito bonito quando a gente ouve uma pessoa falar, que a Gabriela deu um testemunho muito bonito, ela até falou do Senhor e tudo, que ela estava muito grata, porque ela falou que ela encontrou apoio no Senhor, no Wesley, na gente, no momento mais difícil que ela estava passando com o filho dela. Só que eu falei assim, poxa, essa sua fala é importantíssima. Porque existem pessoas que precisam, mas que se fecham. Então, a gente também não tem como chegar. Então, eu acho que a exposição pode não ser assim, ó. Pastor, domingo, o senhor pega o microfone e conta para a igreja toda. Olha, eu vou gravar um vídeo, vou colocar tudo na rede. Vou me expor dessa maneira. Eu acho que pode ter ali um ponto de equilíbrio nessa exposição. Mas posso me expor ao discipulador? Sim, ao discipulador, ao pastor, né? Eu estou tirando do pastor um pouquinho. A mulher crente também. Sim, exatamente isso, né? As mulheres de oração da igreja, e se não encontrar ninguém ao pastor. Exatamente, né? E uma coisa muito importante, pedir orientação de Deus também com quem que você vai se abrir. Isso. Né? É claro que a gente, numa comunidade evangélica, a gente está ali, a gente ouve segredos, a gente guarda segredos, a gente compartilha a verdade, né? Como é um dos pilares do pequeno PG. grupo, do PG, mas muitas pessoas, às vezes, até dentro da igreja, elas, infelizmente, não têm esse discernimento de se abrir, de falar assim, Senhor, me mostra com quem eu devo me abrir. E, às vezes, se abrem com uma pessoa lá fora, recebem um conselho errado, né? Talvez um conselho de uma pessoa que passou pela mesma coisa que ela, né? E falou assim, olha, eu fiz dessa maneira, faz também, não sei o quê. Entendeu? Então, eu acho que até isso a gente tem que ter. Mas se expor, tem que haver a exposição. Eu tenho um grupo de pastores que são meus mentoriados, né? São 12 maltrapilhos que caminham comigo. Eu me chamo de maltrapilho também, né? Porque é uma expressão usada por um escritor chamado Brennan Manning, né? E aí a gente está trabalhando aquele livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que fala que quando é que a gente começa a perceber que a nossa espiritualidade não está bem, né? Só estou dando o contexto para você entender. Um dos sinais é quando a gente já não trata assuntos que são sensíveis, a gente vai deixando para lá. Nesse momento, um dos pastores pediu para falar e disse assim, olha, eu tenho muita dificuldade de me abrir, eu sou uma pessoa que eu nunca abri meus sentimentos para ninguém e tal, mas eu fui no púlpito e chorei por uma situação que tinha acontecido, a morte de uma criança, abri meu coração, chorei e ao final daquele culto, uma pessoa me procurou e disse assim, não sei por que daquele choro, em vez de chorar devia ter visitado, e aí falou um monte de coisa, né, para ele. Resumo da história, ao final ele disse assim, eu sou uma pessoa que hoje não me abro mais. Porque teve uma experiência ruim, né? Fechou. Então a gente, é isso que eu quero trazer.
às vezes, a gente está falando aqui da importância de se expor. Talvez você esteja aí em casa meneando a cabeça. É ruim eu fazer isso, hein? Se você está balançando a cabeça, para agora, né? É ruim eu fazer isso, hein? Só eu sei como é que eu já fui tratado. Não, que você tem uma experiência ruim. Verdade, é. Ela não é a verdade, ela não é a única experiência. Foi uma experiência. Eu já tive experiência ruim. Você já teve experiência ruim? Sim, já tive. A gente já teve experiências ruins. Então, a gente aprende com experiências ruins, a gente vê onde errou e a gente está aqui orientando. Olha, pensa em quem você vai procurar, não coloque seu coração lá na rede, porque na rede a gente está falando na internet, né? Para você não sofrer, cuidado com o que você fala. Tem gente que tem o pecado da língua, ela pode ser um bom ouvinte, mas é também um bom falante. Sim. Então a gente tem que ter muito equilíbrio. Mas a exposição, eu entendo que ela é importantíssima, porque ela é libertadora. Eu não tenho mais segredos. Sim. Que tinham que saber de mim já sabem. Né? E quando está confessado, você já não pode mais ser condenado, né? Ninguém precisa procurar nada. Está ali sobre a mesa. As pessoas podem fazer o que quiser. Sim. Com aquela informação, né? Você pode ter perda a partir da sua exposição? Pode. Pode. Mas aí, é um risco que vale a pena, Rosana? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Eu fico pensando nessa mulher, chorando. O fariseu podia ter olhado para ela e falado assim: por que você está chorando? Olha para mim. Quem é você? Você é prostituta? Prendam ela. Aí tem essa mulher, vamos levar ela para o Sinédrio. Você está aqui, você está impura. Sei lá o que ela tinha. Mas ao se aproximar de Jesus, naquela condição, a única coisa que ela fez foi chamar a atenção. Sim. Por mais que não quisesse chamar a atenção, Sim. né? Ela não chora alto, não grita, mas ela está chamando a Foi atenção. algo impactante, né? Foi Eu pensava muito assim, ó. Eu falava assim, no meu estudo, né, do texto, eu falava assim, gente, como essa mulher chorou. Ela não chegou ali, não fez algo, mesmo que de sinceridade, não foi algo rápido. Por quê? Porque para ela começar a enxugar os pés de Jesus com os cabelos dela, imagina quanta lágrima que caía ali. Né? Porque uma lagriminha, né? Eu chorei e caiu uma meia dúzia de lágrimas aqui. Não é um eu penso que foi um choro, né? Assim, incessante, isso. Foi um tempinho ali que ela ficou ali, né? Se derramando ali. E o mais lindo de tudo, quando a gente se expõe, ainda que a gente perca amizades, ainda que as pessoas, né, nos apontem, mas a gente consegue de Jesus aquilo que ninguém pode dar pra gente. Que é o vai em paz, você está perdoada. Né? E ela não falava nada, mas Jesus estava entendendo tudo que as lágrimas dela estavam querendo dizer. Aí eu pergunto, vale ou não vale a pena a gente se expor? Já que você entrou no vai em paz, vamos caminhar para o finalzinho pensando nesse vai em paz. O que significa para você essa expressão que Jesus diz, vai em paz? Eu acho que era como se ele dissesse assim, vou me imaginar no lugar da mulher, né? Estou eu ali chorando, enxugando Jesus com meus cabelos. E quando ele diz isso para mim, ele diz assim, ó, recomeça a tua vida. Eu entendi todas as tuas lágrimas e te perdoei. Você está pronta para começar de novo. Você deu o passo que você precisava, agora a gente pegando o gancho, para a sua maravilhosa e boa vida. Eu te perdoei. Você foi atrás, corrigiu onde estava errado. Eu entendi tudo aqui que você, todo o seu quebrantamento, eu recebi. Eu entendi. Teu lamento, teu choro. E outra coisa, né, pastor, que também veio ao meu coração enquanto eu estudava o texto. Para ela, com certeza, eu acho até que está aqui ainda, acho que eu estou até me antecipando. Mas para ela, com certeza, se ela saísse dali, de perto de Jesus, né, transformada, lavada, sem bagagem do peso do pecado, das transgressões dela, e fosse embora para uma outra cidade, recomeçar literalmente no outro lugar, poxa, eu acho que seria tranquilo. Ninguém me conhece aqui. Foi isso que veio ao meu coração, né? Quando eu estava estudando. E Jesus me perdoou. Então, né? É como se eu entrasse num carro 0 km, né?
Mas o texto não diz isso, então presumo eu ouso dizer que ela permaneceu naquela cidade. Então ela teve que correr os riscos que a gente corre quando a gente se expõe. De apontar o Ah nosso lá, passado. ela foi lá, ela chorou, ela se quebrantou. Será que foi verdade? Olha, quem é essa daí? Essa daí é a ex-pecadora, a ex-prostituta. Mas eu tenho certeza. Quantos homens devem ter se oferecido para ela? Exatamente, ter tentado ela. Vamos ver se ela está arrependida mesmo? Mas eu acho que diante do que ela recebeu de Jesus, ela falou assim, eu estou pronta, vale a pena correr qualquer risco aí fora, ser apontada, ser caluniada, vale a pena, sabe? Eu agarrei a minha chance, que era aquilo que Jesus tinha para me dar, Ele me deu, eu alcancei, Ele me entendeu, e eu vou viver minha vida em paz. O que é interessante aqui, para mim, é uma coisa assim bem difícil, bem exigente de pensar, bem complexo, porque quando Jesus, lá no finalzinho diz, né, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer assim, quem é este que até perdoa pecados? Porque eles sabiam quem era aquela mulher e provavelmente o que ela estava fazendo ali. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Existia na cabeça daquela mulher um conflito, né? Ela acreditava em Jesus, mas ela ainda era prostituta. Ela tinha que resolver isso, né? Não dava só para largar a prostituição. Talvez ela contou para Jesus ali as razões, né? A sua tristeza, tudo que ela sofreu sendo prostituta, né? E talvez as pessoas só digam assim, ela se tornou prostituta porque quis, né? É uma opção. Não, isso não é opção em muitos lugares no mundo. Né? Crianças são levadas com 12 anos para se tornarem prostitutas porque não há emprego, não há estudo, é algo cultural, a família entrega, né? É algo cultural, difícil. Mas percebe, quando Jesus diz a tua fé te salvou, o que o fariseu escuta assim, a prostituta tem fé. O que é inconcebível, né? Porque quando eu digo que tem fé, essa mulher é uma mulher temente a Deus. A Deus. Aí que deve ter dado um nó na cabeça dele, né? Como assim? Uma mulher temente a Deus se ela é prostituta? Leva a vida que leva. Então, pessoas tementes a Deus também cometem erros. Verdade. Pessoas tementes a Deus precisam de recomeço. Então, eu não sei por que ela chegou lá, mas o importante é que o final da história vai em paz, a tua fé te salvou. Né? Você é minha filha, você está plenamente perdoada. E isso é libertador. Então, o que fica para mim aqui dessa conversa? Você já pode preparar aí suas considerações finais para trazer para as pessoas. É que eu já tive que recomeçar tantas vezes, Rosana, na minha vida. E quando a gente fala de recomeçar, não é só um pecado. Às vezes você está fazendo uma coisa que não é legal. Não é legal para você, não é legal para sua família, não é legal para o seu casamento, não é legal para os seus filhos, mas às vezes a gente está lá, né, só seguindo a vida, vivendo, fazendo as coisas. E quantas vezes Deus para e diz assim, vamos acertar isso aí, volta aqui, volta da onde você começou, vamos consertar. E eu lembro quantas decisões eu tive que tomar, aprender a me expor em público. É dificílimo para mim contar. Eu não conto como piada, não conto para ninguém rir, mas preciso contar porque eu aprendi que esse evangelho de carne e osso não é um evangelho real em muitas comunidades, né? É verdade. Então, essa pessoa precisa ouvir de que, caramba, aquele cara ali erra. Então eu posso contar para ele, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma ovelhinha que eu amo muito, e ela abriu o coração dizendo que estava passando por questões que eu já vivia anos atrás, né? Questões emocionais, de ansiedade. E eu escrevi para ela assim, quando você quiser conversar com um pecador igual a você, estou disponível.
Porque eu acho que a gente cresce muito nessa troca, né? Sim. Eu passei. Então, para mim, recomeçar é essencial. Tem muita gente que não consegue ir adiante, né? Travou, sai da igreja, travou, rompe a amizade, travou. Se a gente não consegue recomeçar, a gente pode parar hoje. Porque até Jesus voltar... A gente vai recomeçar muito, né? Muitas e muitas vezes. Verdade. Então, para mim, a sua história de vida é uma história muito bonita, porque foi a primeira restauração que eu, como pastor, fiz. Né? Você tinha sido afastado na adolescência, você voltou já na vida adulta. Me casou. Isso, fiz seu casamento. Então, para mim, assim, eu me sinto muito honrado por Deus de fazer parte do recomeço da vida de pessoas, né? Amém. E não do fim, Sim. mas do recomeço. Então, se você está aí com a sua vida precisando dar aquela parada, acabando a academia da alma, né? Vai chorar aos pés de Jesus, né? Abre o seu coração, né? Chora, seca com os cabelos. Se tem que procurar alguém além disso, procure, mas recomece. Eu tenho certeza que não tem coisa melhor do que ouvir, pode ir em paz, está tudo resolvido. Isso realmente é libertador. Bem, suas palavras finais aí. Acho que o senhor já pegou um pouquinho das minhas palavras, né? É mesmo? Eu acho que isso é bom, né? Sinal que o Espírito Santo está... o Espírito Santo está fazendo um bate e volta aqui com a gente, né? Isso é muito gostoso. Mas o meu conselho, se eu pudesse aconselhar alguém que está nos ouvindo, né? Seria realmente isso. Procure um cantinho, primeiro procure um cantinho seu, que você se sinta à vontade, que você se sinta aconchegante, que você possa chamar de teu altar. Onde é esse cantinho? O meu altar é no meu quarto. Então você se coloca, faça isso que ele disse. Se lance aos pés de Jesus. Eu imagino que Jesus está sentado no pé do jamelão, você pode ver Jesus sentado do lado de você na beira da sua cama. Claudinho, no outro dia, disse que viu Jesus na bananeira. Na bananeira, domingo. Então, cada um vê Jesus onde está vendo, onde a visão está mostrando. Então você se coloca aos pés do Senhor, se proste como essa mulher fez, abre o seu coração. Mas eu não sei nem por onde começar. Começa chorando. Começa fazendo o que ela fez. Ela não usou palavras. O texto não diz que ela usou palavras. Ela derramou as suas lágrimas. E Jesus entendeu. Então, se a princípio você não conseguir falar, só chore. Bota a sua dor para fora. Faz parte. E ali você peça ao Senhor que te direcione para uma pessoa. Para pessoas que possam te abraçar, possam te acolher, possam te ouvir, né? E que possam te transmitir experiências, porque a gente também cresce com a experiência do outro, né? Deus também fala conosco, né? Através das experiências do outro, mas não se tranque, e eu não estou falando isso simplesmente dentro de casa, eu estou falando dentro de si mesmo, não se tranque. Abra seu coração, se aquebrante diante de Deus e se exponha sim, a princípio para pessoas da sua confiança, pessoas que você sabe que vai ter uma palavra de Deus para a sua vida, porque foi o que eu fiz, né? E está aqui para dar o testemunho, né? Para a glória de Deus. Amém, amém, muito bom. Então aqui nós vamos encerrando mais essa Academia da Alma. Rosana, ora para nós, para a gente encerrar. Sim. Oremos. Pai bendito, nós rendemos graças, Senhor, ao Teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, por essa porta que se abre, Pai, para que, como canal, Senhor, da nossa igreja, o Teu Evangelho seja proclamado, a Tua palavra seja dita. Amém. Para milhões e milhões de pessoas, Senhor, que vão estar, Senhor, com esse conteúdo disponível em Suas mãos. Senhor, o desejo do meu coração que as pessoas que acessarem, Senhor, a Academia da Alma, elas possam ter experiências contigo, sim, com o Espírito Santo. Sim, Senhor. Que elas se deixem, Senhor, ser vasculhadas por Ti. Amém. Que elas deixem, Senhor, o Senhor tratar não só da aparência delas, mas que elas deixem o Senhor tratar elas por dentro. Sim, Pai. O Senhor colocar mesmo a mão no vaso, moldá-lo, Senhor, prepará-lo, Senhor. Que essas pessoas possam sentir o toque do Teu Espírito Santo em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, com a fé que nós temos em Ti,
porque nós sabemos que o Senhor se agrada, Senhor, de quando nós lançamos uma palavra de fé. E a palavra de fé que nós queremos lançar, Senhor, é que vidas sejam alcançadas. Amém, Senhor. Pelo poder do Teu nome, que é sobre todo nome, Senhor. Amém. E pelo poder da Tua palavra, do Teu evangelho, Senhor, puro, verdadeiro, que tem sido pregado, Senhor, através do canal da nossa Igreja Presbiteriana. Abençoe cada vida que está ouvindo agora, abençoe as nossas vidas. E nós queremos declarar, Senhor, que nós nos colocamos à disposição dessas pessoas. Sim. Como servos Teus, como pessoas que vão estar orando pela vida delas, para que elas possam ter um encontro contigo. E a partir desse encontro, Senhor, caminhar para uma maravilhosa e boa vida. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado pela vida do pastor Fábio. Te louvamos pela vida dele, te louvamos pela sua família, por tudo que tu tens feito e por tudo que tu ainda vai fazer, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos a ti, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, encerramos aqui mais uma Academia da Alma. Até semana que vem. Deus te abençoe. Boa noite.